Então, uma vez checadas as informações do cadastro da ação no segundo grau, o advogado vai poder confirmar a operação, né, e ter a informação do processo autuado no segundo grau, né. Vai ter um link para o processo no segundo grau, a informação de que local recebeu o processo, ou seja, nesse caso a segunda turma recursal de Belém, né, quem é o juiz presidente dessa turma, no caso o Rui Barbosa, né, qual o juiz relator que recebeu este processo, né, que recebeu este processo de segundo grau. Vamos clicar aqui, né, no processo de segundo grau, né, e aí nós vemos que não aparece as informações aqui referentes, os eventos referentes ao processo no primeiro grau, ou seja, trata-se de um processo originário do segundo grau. Tem-se a petição enviada, né, a distribuição ocorrida na turma recursal, ou seja, em razão da competência de segundo grau, sorteou-se qual seria a turma recursal, né, e após esse sorteio de qual a turma recursal, sorteou-se qual seria o relator. No caso, o relator passou a ser esse segundo magistrado. Da mesma forma... Isso casos que o agravo entra direto no segundo. Isso. Não é que vem subindo do primeiro. Isso. Você agrava uma decisão do primeiro. Isso. Aí o agravo ele se transforma num processo em separado, né? Não necessariamente vai ter que subir o processo do primeiro grau. Não seria aquele recurso da apelação tradicional, né? No caso da apelação, iria o processo subir para o segundo grau, ser julgado, depois retornar. Esse caso aqui nós exemplificamos geralmente como mandado de segurança, porque em juizado não cabe agravo. Aí o que é que se faz? Só vai caber recurso da sentença. Então, qualquer decisão que não seja a sentença, como não cabe agravo, eles pegam e entram com mandado de segurança. Mas o procedimento é de agravo. Então, a visualização é bem essa, né? É aquele processo originário de segundo grau, né, tendo em mente um processo no primeiro grau, né? Já o outro caso de processo do segundo grau que a gente tem aqui no sistema é aquele do recurso tradicional, onde o juiz do primeiro grau vai pedir a outra parte que apresenta as contrarrazões e mandar o processo para o segundo grau, que é outra atividade que a gente vai ver, né? O que eu queria aproveitar para mostrar aqui nas ações de segundo grau, né, do advogado, a gente vê a questão dos recursos ativos, né, e aqui a gente percebe o seguinte, né, a gente tem o número do recurso, o número do processo no primeiro grau. Vou ver aqui se a gente consegue algum processo. Esse processo aqui ele é originário do segundo grau também, né? Vou ver se a gente consegue algum processo aqui que seja advindo do primeiro grau, né? Para a gente perceber que a visualização dele, né, seria desde a petição inicial no primeiro grau, né? Enfim, depois nós poderemos ver isso melhor, mas em se tratando de um recurso que vem do primeiro grau remetido ao segundo grau, né, mesmo tanto iria fazer clicar no link do recurso, quanto no link do processo do primeiro grau, queria aparecer o mesmo conteúdo, né, porque na verdade é o mesmo conjunto processual. Mas é um ato quando alguém recorre de uma decisão do juiz, é um ato do magistrado para levar para o segundo grau ou do serventuário? Pode ser dos dois, de qualquer um dos dois, né? A determinação da remessa ela tem que ser dada pelo magistrado, mas dependendo de como ele trabalha, ele pode, geralmente eles fazem nos seus espaços, assim, quando ele recebe o recurso, ele determina a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e, em sendo tempestivo, subir o recurso. Aí, para os magistrados que atuam dessa forma, é o serventuário que vai clicar em autos ao segundo grau e o processo vai subir, né? Caso contrário, poderia ser que fosse processo concluso e ele subisse, mas geralmente eles fazem dessa forma. Então, complementando a área do advogado, né, ele tem esse menu de ações de processos no segundo grau, né?
Tem uma busca também de processos no segundo grau, que estão em tramitação no segundo grau. Tem também esse menu Sessões no segundo grau, onde ele pode listar seus processos no segundo grau que estão pautados para alguma sessão de julgamento, né? Listar as sessões também já movimentadas. E nesse link de buscas ele tem também essa busca por processos em qualquer instância, né? Que é uma busca um pouco diferenciada, onde ele pode buscar por partes, enfim, de processos independente de eles serem no primeiro ou no segundo grau, né? Ele tem uma busca específica para processos do primeiro grau, uma busca específica para processos do segundo grau e uma busca assim, mista, né? Onde, no caso, iria aparecer os processos que ele tem em se tratando de processos no primeiro grau. Vamos colocar aqui como promovente, deve aparecer. Talvez outra questão. Iria aparecer, no caso do processo do segundo grau, o link, né, em ele estando inserido como parte promovente. Além disso, ele tem essa busca por qualquer processo. O que é isso? O advogado ele pode ter a necessidade de peticionar em qualquer processo. Ou seja, ele só visualiza o conteúdo dos documentos dos seus processos, mas ele tem o poder de peticionar em qualquer processo. Qual a importância disso? Pode ser que uma parte venha requerer a ele que se habilite num determinado processo ou que responda a algo num determinado processo, até mesmo uma parte que não tem advogado, e aí ele vai poder localizar esse processo. Obviamente a parte vai ter que passar alguma informação para ele, ou então ele vai localizar pelo nome da parte esse processo, e aí ele vai poder, né, uma vez localizando esse processo, peticionar no processo, né, muito provavelmente requerendo também a habilitação dele como advogado para os usuários do judiciário, né, os usuários internos da vara da secretaria. Então o advogado ele não tem a visualização de todos os processos, mas ele tem sempre o poder de peticionar em qualquer processo.